Bom, pessoal, chegamos ao bloco 3 e a partir de agora nós resolveremos o terceiro caso concreto preparado para essa primeira aula. Tudo bem? Vamos à tela? Maria possui imóvel rural sediado na zona urbana do município X da Federação. No início do ano de 2018, foi surpreendida com a cobrança concomitante de IPTU feita pelo município e também de ITR pela União. Querendo pagar o único tributo verdadeiramente devido e se livrar da cobrança indevidamente formulada, contrata seus serviços advocatícios, pedindo-lhe que ajuize a ação adequada para permitir a ela pagar em juízo o que deve e, no mesmo processo, invalidar a cobrança indevida, extinguindo ambos os créditos constituídos num único feito processual. Redija a peça processual adequada para o ajuizamento da ação cabível para o feito, apontando os fundamentos legais que legitimam tal ajuizamento. Eu vou reler. Maria possui imóvel... Me bota pequeno ali no meio da tela. Maria possui imóvel rural sediado na zona urbana do município X da Federação. No início do ano de 2018, fui surpreendida com a cobrança concomitante de IPTU, feita pelo município, e também de ITR, feita pela União. Querendo pagar o único tributo verdadeiramente devido. E também ela quer duas coisas, ela quer pagar o que é devido e quer se livrar da cobrança indevidamente formulada. Contrata seus serviços advocatícios, pedindo-lhe que ajuize a ação adequada para permitir a ela pagar em juízo o que deve. E no mesmo processo, invalidar a cobrança indevida no mesmo processo. Pagar o que deve e derrubar o lançamento que foi feito equivocadamente no mesmo processo. Extinguindo ambos os créditos constituídos, um pelo pagamento, outro pela invalidação do lançamento, num único feito processual. Redija a peça processual adequada para o ajuizamento da ação cabível para o feito, apontando os fundamentos legais que legitimam tal ajuizamento. Meus amados, não tem nenhuma dúvida, né, que aqui estamos diante do famoso case da bitributação, dois entes federativos diferentes tributando uma única situação, um único fato gerador de obrigação tributária. A pessoa é proprietária de um imóvel. Ou ela paga IPTU ou ela paga ITR. Ela não pode pagar os dois no mesmo imóvel. Ela tem um imóvel e vai pagar dois impostos. E aqui o caso é claríssimo. A questão narra que a União cobrou ITR e o município cobrou IPTU no início de 2018. Duas cobranças concomitantes, ela é surpreendida. Ela quer resolver o problema. Só que o que ela poderia fazer caso ela quisesse? E aí não seria o que foi apresentado aqui. Ela poderia chegar e dizer assim, olha, eu sei que no mérito, e se você não sabe eu vou explicar, eu sei que no mérito o que eu devo é ITR. Não obstante o meu imóvel esteja na zona urbana, ele é um imóvel rural, ele é cadastrado como imóvel rural, ele é reconhecido como imóvel rural, ele está cadastrado para todos os fins legais como imóvel rural. Quem tem imóvel rural, que é aquele imóvel em que se empreende uma atividade agrária, pecuária, agricultura, extrativismo, agroindústria, hortigranjearia, quem tem um imóvel rural que é oficialmente reconhecido como imóvel rural, cadastrado e homologado como imóvel rural, quem tem imóvel rural tem que pagar ITR. Independente de se o imóvel rural está numa área que foi alcançada pela urbanização e, de repente, esse imóvel estava numa área que fazia parte da zona rural, mas houve alteração no zoneamento municipal e houve expansão da zona urbana, que é comum dos municípios brasileiros, com esse fenômeno da expansão descontrolada da urbanização, a selva de pedras tomando as cidades do Brasil. E aí o que um dia era área rural virou área urbana, mas o imóvel está lá e preserva as suas características, ela continua a explorar a atividade rural, tanto que o imóvel não perdeu o seu cadastro de imóvel rural. Então ela passa a ter aquela fazendinha, né, aquele empreendimento rural, aquela empresa rural dentro de uma zona urbana de uma cidade. Ela paga ITR. Aqui o que se aplica, quanto ao mérito, é o artigo 15 do Decreto-Lei 406,
o artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 1966. Artigo 15 do Decreto-Lei 57/66, eu ensino isso nas aulas de IPTU e TR, tá? Aqui no nosso treinamento, as aulas de Direito Material de IPTU e TR, eu exploro essa questão durante mais de um bloco inteiro de aula, conto todo o histórico dela. E quando existe um imóvel rural dentro de uma zona urbana, prevalece o artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66, e esse Decreto-Lei 57 de 66, que foi editado meses após a publicação do CTN, o artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66 afastou a regra do CTN, que diz que se é zona urbana é IPTU, se é zona rural é ITR. E aí o artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66, que é de dezembro de 66, o CTN é de novembro de 66, e o STF pacificou no RE 93.850, que eu citei na aula. O STF, no RE 93.850, pacificou que o que incide, aqui o que prevalece é o artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66, sobre o que está escrito de forma expressa nos artigos 29 e 32 do CTN. 29 para o ITR e 32 para o IPTU. Se você leu o CTN adota o critério da topografia. É área urbana, IPTU. É área rural, ITR. Só que aí veio o Decreto-Lei 57 de 66 e disse, não é bem assim. Se for imóvel rural, ainda que esteja na área urbana, não será IPTU, será ITR. E para os empresários rurais, que fizeram um grande lobby para que essa regra prevalecesse, isso é muito melhor, porque o ITR é sempre muito mais barato que o IPTU, já que o IPTU incide sobre o valor do solo mais a construção, propriedade predial e territorial, IPTU. Já o ITR é só sobre o valor da terra nua, não incide sobre a construção. Um imóvel na zona urbana, um imóvel na zona rural, se eu construir uma edificação de R$1 milhão em cima do solo, na zona urbana, o IPTU incide sobre o valor do solo mais a construção. O ITR só incide sobre o valor do solo, ele não incide sobre o valor da construção. Então, a base de cálculo do ITR não é o valor total do imóvel, é só o valor da terra nua, o valor da terra, sem nada em cima. O ITR incide sobre a base de cálculo muito menor que o IPTU. Então, ainda que o ITR tivesse uma alíquota maior, ele sempre será muito mais barato. Então, é claro que os empresários rurais, quando têm imóveis rurais na zona urbana, eles querem pagar ITR. E aí, essa questão é resolvida por um artigo, que é o artigo 15, do Decreto-Lei 57, de dezembro de 1966, que veio dizer, logo após o CTN ser publicado, olha, esquece essa porra que o CTN disse aí, tá? Se for imóvel rural, mesmo que na zona urbana, o que incide é o ITR e não o IPTU. Então, o que é que Maria poderia fazer se ela quisesse? Ela poderia pagar o ITR, porque o que incide é o ITR. Nesse caso, ela deve ITR, ela não deve IPTU. Ela poderia pagar o ITR e ajuizar uma ação anulatória em face do IPTU, do lançamento de IPTU, na Justiça Estadual contra o município. Ela poderia fazer isso? Poderia, se ela quisesse, mas não é isso que ela quer aqui na questão. A questão não diz que ela fez isso. Ah, professor, se ela chegasse no meu escritório e ia dizer, paga essa merda desse ITR aí, vamos impetrar um mandado de segurança contra o lançamento de IPTU. No seu escritório e não na prova da OAB. Porque na prova você não faz o que você quer, você faz o que o examinador manda. No seu escritório você poderia, eu também. Talvez eu dissesse a mesma coisa para ela, minha filha. Pague o ITR, vamos entrar com a anulatória, vamos impetrar um mandado de segurança para derrubar esse lançamento de IPTU. E o litígio na anulatória, no MS, seria Maria contra o município X. Para derrubar o lançamento, dizendo, não lhe devo nada, o que eu devo é ITR, inclusive já paguei. Só que não foi isso. Eu fiz questão de trabalhar esse caso aqui na consignatória, confrontando com o caso da anulatória do ISS dos municípios da questão 1. Na questão 1, ela pagou ao município beta e vai ajuizar uma ação anulatória contra o município alfa. Olha agora a diferença. Na questão 3, ela nem pagou ao município X nem pagou à União. O que é que a questão deixa claro? Que ela contrata os seus serviços advocatícios para ajuizar uma ação e resolver tudo dentro dessa ação. Ela quer pagar em juízo dentro desse processo, fazer o pagamento judicial, e no próprio processo em que ela quer que o pagamento seja homologado ali em juízo, ela quer anular o lançamento indevido do IPTU. Então ela ajuiza uma ação, vai requerer a citação da União e do município no polo passivo. Ela vai usar uma ação consignatória para pagar esse valor de ITR em juízo. Porque olha qual é a inteligência. Vocês já pensaram se na prática Maria pagasse o ITR e quando ajuizasse uma ação anulatória de IPTU, ela desse o azar de ter um juiz na vara de fazenda aí do município X dizendo não. Eu não concordo com o Decreto-Lei 57, eu por acaso entendo que ele é não recepcionado pela Constituição por uma tese que eu fiz. E eu julgo a ação anulatória improcedente. Olha que merda. Ela pagou o ITR à União, ajuizou uma anulatória contra o IPTU, e o juiz disse, improcedente, eu entendo que você deve ITR. Aí ela tem que apelar para o tribunal. Enquanto isso, está lá o lançamento de IPTU produzindo efeitos. Ela pode estar sendo escrita em dívida ativa, pode ter uma execução fiscal contra ela, ela virar ré num processo de execução. Olha que desconforto, que sai eventuais prejuízos na vida dessa moça. Aí para você que pagou o ITR,
conseguir suspender esse lançamento de IPTU no curso da ação anulatória, se você não conseguir uma tutela antecipada, vai ter que depositar em dinheiro. Aí, além de pagar o ITR, vai depositar o valor de IPTU na ação anulatória? Não faz sentido, ajuiza uma ação só. Bota o município e a União como corréus, vai requerer a citação de ambos os réus. Você vai ajuizar a ação em face da União e do município. Vai ajuizar na Justiça Federal, porque a União tem interesse. Ela cobrou, ela é ré do processo. E quando há interesse da União na causa, qual é a regra? A regra do artigo 109, inciso 1 da Constituição. A competência é de juiz federal. A União tem interesse aqui no feito. A União cobrou o ITR, inclusive, o tributo devido é o ITR. O dinheiro a ser levantado no final é pela União e não pelo município, que se a ação for corretamente julgada, o lançamento do município vai ser anulado e o dinheiro do depósito vai ser liberado para a União a título de ITR. Correto? E eventual diferença por um valor depositado ali a maior, que é o valor do IPTU, se levanta a diferença. A autora vai levantar a diferença. Então, olha que interessante. O que é que Maria quer? Ela quer fazer exatamente aquilo para o que foi autorizada a ação consignatória nos casos de bitributação. Lá no artigo 164, inciso 3 do CTN, ela quer fazer exatamente aquilo para o que essa ação foi disponibilizada. O artigo 164, inciso 3 do CTN, autorizou o uso de ação consignatória exatamente para situações como essa. E nós estamos exatamente na situação em que cabe essa ação consignatória. Dois entes federativos tributando concomitantemente um único fato gerador e a pessoa que foi bitributada, ela ao invés de pagar a um e querer discutir a anulação do outro, ela quer botar os dois no mesmo processo e dizer para o juiz, excelência, o problema é esse. Eu vou depositar aqui, o senhor resolve. Quem for de legítimo direito receber, o senhor libera o depósito. O outro, o senhor invalida o lançamento. Eu quero extinguir as duas cobranças no mesmo processo, pagando a quem eu devo e me libertando da cobrança indevida. Então, o que é que Maria quer? Maria está lhe contratando para isso, e a questão é clara, para num único feito processual extinguir as duas cobranças, extinguir ambos os créditos. Vamos imaginar que o município tivesse cobrado, a questão nem fala de valores, R$2.000 de IPTU e a União tivesse cobrado R$400 de ITR. O que ela vai fazer nessa ação anulatória? Ela vai ajuizar, nessa ação consignatória, ela vai ajuizar a ação consignatória, vai propor ação em face da União e do município, vai requerer a citação do município X, vai requerer a citação da União, e ela vai oferecer o depósito e vai dizer ao juiz, excelência, eu estou depositando aqui, é o senhor quem vai decidir quem é o legítimo credor, mas é óbvio que na minha petição inicial, meu advogado, minha advogada vão indicar, porque é isso que a gente entende correto, que o tributo devido é o ITR. Não quer dizer que o senhor vai concordar, mas eu como advogado, eu tenho que dizer, na causa de pedir, nos fundamentos jurídicos, no mérito, para quem eu entendo que é devido. E na prova, a questão de mérito a ser pontuada é você identificar que, nesse caso, é devido ITR à União e não IPTU ao município, por força da aplicação do artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66, que eu comentei aqui. E o que ela vai fazer? Ela vai ajuizar ação consignatória na Justiça Federal, na vara federal ali da subseção judiciária em que está o município dela, que é o município X. Então, tem uma subseção judiciária, todo município está dentro de alguma subseção judiciária da Justiça Federal, salvo a capital, que não é uma subseção, é a própria sede da seção judiciária. E ela vai ajuizar uma ação, vai se dirigir ao juiz federal, daquela vara federal, que pode ser única, pode ser especializada, provavelmente será uma vara de fazenda pública, né, daquela subseção judiciária em que está o município dela, o município X. Né, excelentíssimo senhor doutor, juiz federal, da 3 pontinhos, vara federal única, especializada, cível de fazenda pública, da subseção judiciária do município X. Né? Meritíssimo juízo competente da primeira instância da Justiça Federal. E ao ajuizar essa consignatória, ela vai propor ação em face do município X e da União e vai fazer um depósito. Se a União cobrou R$400 de ITR e 1.000 de IPTU, qual é o ideal? O ideal é que ela deposite os R$1.000. No exemplo foi 2.000, né? 2.000 de IPTU, 400 de ITR. Ela deve os 400 de ITR. Mas o ideal é que ela deposite 2.000 de IPTU. Sabe por quê? Porque se ela só depositar os 400, tudo bem. Quem vai ganhar é a União, os 400 serão liberados para a União, no final do processo, conversão do depósito em renda, está tudo ok, ao final do processo. Só que durante o curso do processo, até a sentença pode durar meses, pode durar 1 ano, podem durar 2 anos, a gente não sabe o tempo que dura cada processo, infelizmente. A única coisa que a gente sabe é que, em regra, não é célere. Então, após o dia do ajuizamento da ação, protocolando-se a inicial e até o dia da sentença, você está com 2 lançamentos feitos contra o seu cliente. E o lançamento, até que se prove o contrário, tem presunção de validade. A União pode inscrever em dívida ativa o valor do ITR e o município pode escrever em dívida ativa municipal o valor do IPTU. Inclusive, poderiam caber 2 execuções. Se ela depositar só R$400 do ITR, o valor depositado só cobre a cobrança do ITR.
Então é claro que o lançamento de ITR feito pela União fica suspenso porque o valor do depósito para esse lançamento é integral. Mas e a cobrança de 2.000 de IPTU? Se ela ajuizar essa ação consignatória depositando a menor das quantias cobradas, que é a do ITR, por mais que ela defenda que o valor devido é o do ITR, se ela não depositar o valor de 2.000 que foi lançado pelo município, o valor que ela está depositando não é suficiente para suspender a cobrança do município. E aí você, no caso concreto advogando, você pode esbarrar num problema. Fez a consignatória em bitributação e depositou a menor quantia dentre as duas que foram cobradas, a quantia de maior valor que foi cobrada não está suspensa. Ela pode ser escrita em dívida ativa, pode precisar de uma certidão naquele município e não conseguir uma certidão boa, uma certidão de regularidade fiscal, e pode ser executada pelo município no curso dessa ação. Então, um de dois. Ou ela faz o ideal, que é depositar a maior quantia, ou se não for possível, porque ela realmente deve o ITR, pode ser que ela não tenha dinheiro para depositar a maior quantia que foi indevidamente cobrada, ela vai depositar o valor da menor quantia, que é a verdadeiramente devida, e vai requerer uma concessão de tutela antecipada para suspender o lançamento do outro tributo que foi cobrado em valor mais caro. Porque senão ela não suspende esse lançamento. O depósito da menor quantia nunca vai suspender a maior cobrança. Entenderam? Então, num caso simples como esse, o ideal, se ela puder, para evitar a necessidade de ter que pedir uma tutela antecipada para suspender o outro lançamento, o ideal é ela depositar a maior das quantias. Cobrou-se R$400 de ITR e 2.000 de IPTU, o ideal é que o advogado consiga orientar ela a que ela realmente consiga depositar os 2.000. Qual vai ser a consequência? Se ela depositou 2.000, o que a União cobrou, que foi 400, está garantido. O que o município cobrou, que foi 2.000, está garantido. Para quem ganhar, o dinheiro é suficiente para pagar quem quer que seja o vencedor. Não vão ter dois vencedores, ou é um ou é o outro. Ah, professor, e se o município ganhasse? Tem 2.000 ali, ele levanta os 2.000 para ele, conversão do depósito em renda em favor do município. E o lançamento da União seria anulado. Mas como quem vai ganhar no mérito é a União, porque o imposto, nesse caso, devido ao ITR, a União vai levantar 400. O lançamento do município é extinto, é invalidado, o crédito que foi indevidamente constituído de IPTU é extinto, com a decisão judicial que reconhecer que o tributo devido ao ITR, quando houver a decisão judicial transitando em julgado, o lançamento está anulado, está invalidado, e o crédito de IPTU está extinto, liberam-se os 400 para a União, referentes ao ITR, e aí ocorre a conversão desse depósito em renda, na quantia equivalente ao que a União tem direito a receber, e os 1.600 da diferença, ele recebe o alvará de levantamento e levanta no final do processo, corrigido, atualizado na forma da lei. Então, nesse caso, a peça processual é uma petição inicial para ajuizamento de uma ação consignatória. O fundamento legal para o cabimento dessa ação é o artigo 164, inciso 3 do CTN. Como envolve aqui um tributo da União e a União tem interesse, essa ação deve ser ajuizada na Justiça Federal. Quando há interesse da União, a regra, tem algumas exceções que não vêm ao caso aqui, falência, não é o caso aqui. Quando existe interesse da União, a regra, pelo artigo 109, inciso 1 da Constituição, é a competência de um juiz federal, então você não vai ajuizar na Justiça Estadual, você vai ajuizar para juiz federal. Então, petição inicial, dirigida a um juiz federal, da Justiça Federal, na Vara Federal, possivelmente de Fazenda Pública, não necessariamente, mas possivelmente, a banca se quer dar qualquer indício, se o município X tem vara única, vara especializada, uma vara federal na subseção judiciária em que fica o município X. No mérito, vai se alegar o direito de que se reconheça que o imposto devido é o ITR e não o IPTU. Se ela depositar o maior valor, ela vai ter o direito a pedir a diferença ao final entre o valor verdadeiramente devido de ITR e o valor efetivamente depositado, que foi o valor cobrado de IPTU. Ela vai pedir, ela faz 3 pedidos principais aqui, né? Que se homologue o pagamento consignado em favor da União, porque é para ela que o imposto verdadeiramente é devido, e se converta esse depósito na parte do valor cobrado de ITR em renda em favor da União. Vai pedir a invalidação do lançamento do município, invalidando-se o lançamento municipal e se extinguindo o crédito que foi indevidamente constituído de IPTU com a decisão judicial transitando em julgado, e vai pedir a restituição da diferença. Cobraram 400, cobraram 2.000. Ela deve 400, mas depositou 2.000 inteligentemente para suspender ambas as cobranças até o fim do processo. Pede que libere 400 para a União, que derrube o lançamento do município e que ela recupere 1.600, que é o saldo diferencial entre o valor depositado e o valor efetivamente devido. Perceberam? É isso aí. Bom, de importante a nível de referências legislativas, no mérito, artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66. Na parte processual, artigo 164, inciso 3 do CTN. E quanto aos artigo 109, inciso 1 da Constituição, Justiça Federal, é o segundo caso, aí o caso 2 e o caso 3 foram na Justiça Federal, artigo 109, inciso 1 da Constituição.
E quanto aos aspectos processuais do procedimento especial de uma ação consignatória, que eu explico nas nossas aulas, a gente tem lá no CPC os artigos 539 a 549 do CPC. O primeiro procedimento especial previsto no CPC, nas ações de procedimento especial, é o da ação consignatória. A primeira ação que aparece no livro de procedimentos especiais, lá do CPC, saindo-se do procedimento comum. E a consignatória está lá, do 539 ao 549 do CPC. Ok? Ok. Fechamos as 3 questões discursivas. Perdão, as 3 questões de identificação de peça processual. Traz a imagem para mim. Né? Então, eu vou agora partir para o próximo bloco para a gente começar a resolver as questões discursivas. Eu preparei 2 questões discursivas para vocês. E nós vamos agora resolver essas 2 questões discursivas como se fossem questões da prova. Muito bacanas. Eu trouxe aqui alguns temas diferentes, misturando esses temas nas questões para trabalhar com vocês como se fosse na hora da prova. Ok? Eu sei que tem uma galera que está ao vivo comigo, e para vocês que estão ao vivo, eu vou fechar agora o bloco 3, e antes do bloco 4, eu vou abrir o sinal aqui ao vivo, sem gravar, só para bater um papo rápido com vocês aqui. Você que está me vendo em reprise, ignore, não vai aparecer esse bloco, porque é uma interação em tempo real, agora aqui ao vivo, vou fazer uma postagem no Instagram, então é para quem está ao vivo. Para quem não está ao vivo, a aula segue normal, vocês não vão perder nada, é só um bate-papo com quem está ao vivo. Eu acho que é bacana essa interação. E eu vou seguir, para você que não está ao vivo e está em reprise, você já clica aí no bloco 4 para começar a fazer a primeira das 2 questões discursivas que eu preparei. Beleza? Vamos embora.